convidar aqui o nosso querido apóstolo Joel Pereira, e eu quero que você receba ele com honra, com um grande aplauso a Jesus pela vida dele. Aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer, queridos irmãos, que o apóstolo Joel é um grande homem de Deus na nação brasileira, que Deus tem usado poderosamente, e eu sou um grande admirador do que Deus tem feito na vida dele, através da vida dele. Já falei com ele lá embaixo, lá, o quanto que eu admiro o ministério dele, e nós temos muito para poder receber aqui hoje, em nome de Jesus, amém? Apóstolo, fica à vontade aí, Deus abençoe, viu? Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês hoje. Eu sei que Deus já tem abençoado pelo que eu tenho ouvido nesses dias que vocês estão aqui reunidos, em especial desde ontem. É até um pouco difícil subir aqui, né, pastor? Depois que o Luciano Subirá ministra em algum lugar, né? A fama dele o precede. Mas eu acredito que Deus tem uma porção para você hoje. Amém? Fala para o teu irmão assim, Deus tem uma porção para você hoje. Amém? Deus vai derramar sobre a tua vida de uma maneira extraordinária. Traga um abraço de nosso ministério lá em Volta Redonda, né? Todo mundo me pergunta assim, apóstolo, por que esse nome Volta Redonda? É uma história a respeito do nosso rio Paraíba, lá que é contada desde o nascimento da cidade. Trago um abraço do nosso ministério, Ministério Projeto Vida. Minha esposa não veio hoje comigo, mas sou casado, tenho 4 filhos. E hoje eu estou aqui com 2 discípulos, queria que eles ficassem de pé. Pastor Leite e Pastor Flávio, eles são meus discípulos que estão me acompanhando hoje. Eu falei com eles que eu prefiro estar com minha mulher, mas, né, no caso ela não veio, vou apresentar vocês. Pastor, que prazer poder estar aqui com o senhor, sua esposa, sua família e essa igreja linda. Eu, antes de chegar aqui dentro, já estava impactado por ouvir a história. Antes de chegar aqui, já estava impactado por quanto vejo graça de Deus na vida dos seus pastores, na vida do seu pastor. Quando eu entrei aqui, eu falei, agora sim que eu estou entendendo mais ainda que fantástico é quando um líder se dispõe a ser usado por Deus. Então é um prazer, espero que Deus nos dê muitos momentos juntos, não só aqui como lá também em Volta Redonda, e seja uma caminhada aí bonita que Deus tem para nós. Quem quer ouvir a voz de Deus nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo, no livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 16. Eu quero caminhar hoje numa palavra de Deus que tenho certeza que ela, assim como impactou a minha vida, ela também vai impactar a sua vida. Daniel capítulo 10, versículo 16, aqui diz a palavra do Senhor, em um momento muito importante, decisivo, na vida desse grande profeta de Deus. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram, o que mesmo aí que está escrito na sua Bíblia? Dores, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Eu quero falar hoje sobre esse tema, fale comigo, uma visão provoca dores. Vamos falar juntos? Uma visão provoca dores. Eu sei, querido, que cada lugar que Deus levanta, cada líder que o Senhor encontra na terra, pronto para que Ele derrame as suas ideias, a sua visão e os seus sonhos. A cada igreja que o Senhor levanta hoje na terra, tem uma essência pelo qual esse ministério nasceu. Deus deu uma visão a seus pastores, Deus deu uma visão a essa igreja. Mas toda visão que vem de Deus, ela vai provocar dores. Quando nós recebemos uma visão de Deus, nós não estamos prontos para ela hoje, porque senão não seria de Deus. É porque você vai se aprontar para ela lá no futuro. O que Deus está te mostrando hoje,
é aquilo que Ele vai fazer na trajetória da sua vida. Nós conseguimos enxergar o nosso passado, conseguimos iluminar um pouco o nosso presente, mas quando nós olhamos para o futuro, a gente vê um ponto cego, um escuro, a gente só tem uma promessa. Tem o quê? Uma promessa, mas você não tem uma visão clara do que vai acontecer. Deus, de vez em quando, Ele ilumina o caminho, como lá no Salmo 37, versículo 6, que diz que a justiça vai brilhar como o sol do meio-dia. De vez em quando, Deus põe um holofote lá no teu futuro, ilumina uma parte dessa visão, mas você não consegue enxergar todo o processo. Porque nós gostamos muito dos resultados, mas nós normalmente não gostamos muito dos processos. Porque o resultado é atrativo, mas o processo é onde muitos desistem. Mas se Deus lhe deu uma visão, é porque Ele já tem lhe dado a provisão. Quem recebe, diga amém. Quando eu falo de uma visão, não pense apenas do ponto de vista espiritual, e muito menos não pense apenas do ponto de vista dos seus sonhos. Mas pense sobre onde Deus quer levar você. Muitos homens de Deus tiveram a visão do seu futuro, e exatamente por causa dessa visão, lhes sobrevieram dores. Assim como o próprio Daniel, o profeta, ele diz, olha, por causa da visão, eu me sentia completamente enfraquecido, eu não tinha força no meu corpo, porque ele precisava ser renovado para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. O profeta Ezequiel, ele recebe uma visão de Deus no futuro. Ele estava num vale de ossos secos, e Deus o levou por esse vale, e de repente ele viu um grande exército, numeroso exército. Quando ele estava vendo aquele numeroso exército, era a visão do futuro. Mas Deus disse para ele, volta lá no vale e profetiza. Volta no vale e faça o quê? E profetiza, porque lá no vale, quando ele profetizou, ele estava apenas agora com uma visão do que Deus ia fazer sobre ele no futuro, mas ele estava pisando ainda no vale de ossos secos. Essa é uma noite, querido, que Deus quer lhe dar uma visão do teu futuro. Deus quer abrir os teus olhos, o teu entendimento, quer revelar o teu caminho. Mas você vai ter que sair daqui, voltar lá para o seu vale e profetizar, porque aquilo que você vê sobre o teu futuro hoje, Deus vai respaldar. Mas quando você liberar a palavra, coisas grandes e poderosas vão acontecer. Diga glória a Deus. Mas uma visão, ela provoca dores. Olhando na história, querido, nós vamos ver quantos homens de Deus que foram usados para poder plantar uma visão no coração da nação de Israel. Quando nós buscamos ao Senhor, querido, Deus se manifesta. Mas Deus não quer se manifestar, ou Deus não quer ser amado pela sua utilidade. Deus, Ele quer ser amado por ser Deus. Existe uma multidão de pessoas que vêm à igreja buscar Deus porque Deus é útil. Mas graças a Deus por uma multidão de líderes que têm buscado a Deus porque Deus é Deus. Não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez na sua vida, é o suficiente para você glorificá-lo. Existem dois lugares que Deus sempre vai se manifestar: onde Ele é adorado e onde Ele é revelado. Onde Ele é adorado e onde Ele é... Quando Deus revela-se a você, é onde Ele vai manifestar a graça dEle sobre a tua vida. E tudo parte da palavra. Uma noite como essa, querido, uma palavra pode mudar a história da sua vida. Eu tenho um ministério onde eu sirvo a Deus há 25 anos como pastor. Mas eu já tive momentos da minha vida de estar numa conferência como essa, que uma palavra que eu recebi norteou toda a história da minha vida. Assim como a terra era sem forma e vazia, e quando Deus veio, a primeira coisa que Deus fez foi acender a luz. Ele disse, haja luz, e houve luz. Por que Deus acende a luz? Porque Deus precisa de luz para trabalhar? Não, porque as trevas precisavam saber que Ele havia chegado. Porque quando Deus revela o coração dele, querido, quando Deus revela a sua palavra, e Ele começa a liberar a palavra no caos, mas aquilo que era o caos se transformou em um jardim.
desejado. Aquilo que não tinha atratividade alguma se transforma em um lugar desejado. Assim é a palavra de Deus liberada sobre a tua vida, sobre os teus sonhos. Quando a palavra de Deus entra, pode saber, querido, que o teu ministério, a tua vida será como um jardim desejado por conta da palavra de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, dê aí um glória a Deus. Quando entrou a palavra, aquilo que era um caos, recebeu uma tremenda transformação. Fale comigo, eu tenho tudo o que eu preciso. Você sabe que o maior desafio de um líder, querido, não é mudar as pessoas geograficamente. A gente sabe que Moisés, ele tirou o povo do Egito, mas não tirou o Egito do povo. Você sabe que a grande mudança, ela começa quando a palavra de verdade de Deus, ela começa a mudar a nossa vida. E quando nós começamos a descobrir que tudo que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus na terra, Ele não vai dar, Ele já nos deu. Todos os sonhos que Deus deu a esse ministério, todas as profecias liberadas aqui nesse altar, toda a palavra que você recebeu na sua vida, querido, Deus não vai fazer, Ele já fez. Mas à medida que você começa a dar passos de fé, Deus vai revelando os seus propósitos na sua vida. Existem pessoas que passam uma vida inteira sem experimentar o potencial que tem, porque ele não acreditou que o seu movimento provoca um movimento nos céus. A Bíblia diz que Deus já deu ordem aos anjos a teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Porque a ordem já está dada no céu para que nenhum obstáculo pare na tua frente. Mas quando eu fico parado, os anjos também ficam parados. Mas quando você decide ir em direção à tua promessa, o sonho que você tem, os desafios que você vive, a cada passo que você der, você vai perceber que os anjos do céu têm uma ordem dada por Deus já, para ir em sua frente, tirando todas as pedras do teu caminho, porque ele disse, filho meu não pode tropeçar em nenhuma pedra. Por isso há uma palavra de Deus empenhada sobre a tua vida, querido, que você precisa entender que enquanto você está paralisado, você não vai experimentar desse poder, mas quando você passos, como Abraão que estava subindo o Monte Moriá, e o filho dele diz assim, pai, o senhor está vendo que tem tudo aqui, está aqui o cutelo, está aqui a madeira, está aqui o fogo, mas onde está o cordeiro? E ele diz, Deus proverá. Enquanto ele estava subindo a montanha aqui, lá do outro lado estava subindo a provisão. O encontro é em cima da montanha, o encontro não é no meio da montanha. Se ele parasse ali, ele nunca conheceria o Deus Jeová Jireh, aquele que vê. Mas como ele decidiu andar, ele entendeu, querido, que enquanto ele subia, a provisão também subia. Se ele descesse, a provisão ia descer. Você tem que entender que Jeová Jireh está te esperando é lá na montanha, não é onde você está agora. Porque enquanto você está aqui, você não está vendo do outro lado, mas você não precisa ver para crer, você só precisa andar na palavra. À medida que você anda na tua revelação, Deus vai movendo sobre a tua vida, e como eu lhe disse, Ele deu ordem aos anjos a teu respeito, para que quando você andar, você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Quantos estão recebendo, diga glória a Deus! Por que eu preciso e Deus já me deu? Existe um período em Israel, na história bíblica, chamado o período dos nazireus. Na verdade, é o período dos juízes. Esse período dos juízes é o que nós lemos na nossa Bíblia, aonde termina o tempo dos patriarcas, quando Josué morre, e ali começa Deus a levantar juízes sobre todo Israel. Depois do período dos juízes vem o período dos reis, mas esse tempo dos juízes é um tempo de 350 anos, onde o Senhor Deus levanta 8 juízes, inclusive um deles era uma mulher chamada Débora. Nenhum dos juízes que estava sobre Israel, eles ministraram sobre as 12 tribos, eles conseguiram a licença de 4, 5, Débora, 7 tribos, mas eles não conseguiram o resultado de governo sobre as 12 tribos. Mas nesse período que os juízes eram levantados,
Era exatamente quando vinha uma crise sobre o povo, uma perseguição sobre o povo, Deus começava a provocar um grande milagre. Qual milagre? Uma mulher que não podia dar filhos, ficava grávida. E na sua gravidez ela consagrava o seu filho ao nazireado, que é um homem chamado nazireu, porque ele é consagrado, e aquele filho consagrado, ele crescia para se tornar o libertador daquele povo. Agora, enquanto aquela mulher estava grávida de um nazireu, ela carregava dentro dela aquele que seria o seu próprio libertador. Porque aquele que nasceria seria o homem que traria libertação à nação e traria libertação inclusive para ela. Por isso eu quero dizer para você, querido, que quando você entra em um desafio, Deus já plantou uma semente dentro de você, porque tudo que você precisa já está dentro de você. Basta você gerar os sonhos de Deus na sua vida. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Mas toda visão tem resistência. Você pode repetir? Porque toda visão de Deus, ela tem uma resistência. A nação de Israel, quando eles entram na terra prometida, tinha uma muralha, tinha um Jericó. 33 nações, a maior delas foi o primeiro desafio. Tinha mais de 100 etnias dentro de Canaã, 33 povos, e o pior deles, Jericó, estava na frente deles. Quando eles entram, tem uma muralha intransponível. Mas a questão, querido, é que Deus havia dado uma visão para eles, de que aquela terra seria deles. Mas como interromper, como transpor uma muralha como essa? Ah, querido, é quando eles decidiram acreditar na palavra, aquilo que parecia ser improvável se torna provável. Porque aquele dia eles estavam em volta de uma muralha por 6 dias. Mas o dia que era o Shabat, o dia da maior dependência deles, que é o dia que eles não poderiam fazer esforço, não poderiam brigar pela causa deles, era o dia mais improvável que eles venceriam aquela batalha, foi o dia que a muralha caiu, porque o dia da maior dependência deles foi o dia da maior manifestação de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que toda vez que você entende que você depende exclusivamente do que Deus derramou sobre a tua vida, vai ser o tempo da maior manifestação de Deus na sua vida. E aquilo que eles olhavam que era uma muralha hoje, amanhã virou tapete. Porque no outro dia eles estavam pisando sobre aquilo que tão alto estava ontem. E eu quero dizer para você, querido, que aquilo que hoje parece uma grande muralha, a visão que você tem a respeito do teu futuro, que possa parecer algo tão intransponível, aquilo que hoje é muralha, amanhã vai ser tapete para você pisar em cima e atravessar. Eu profetizo sobre a tua vida que toda causa que está alta, que está acima das suas possibilidades, pode ser hoje uma muralha, mas já está liberado no reino do Espírito, que aquilo que hoje está tão intransponível, vai se transformar em um tapete e você vai andar por cima dele. Todas as áreas da sua vida que hoje lhe desafiam, áreas que te envergonham, aquilo que você não tem controle e domínio, no futuro vai ser o lugar da tua honra, o lugar da tua nobreza, o lugar do teu testemunho, o lugar da tua conquista. Aquilo que hoje o diabo está usando para te humilhar, vai ser aonde você vai pisar e ser abençoado. Quem está recebendo pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Diga glória a Deus. A questão é que quando Deus nos dá uma visão, a gente começa a perguntar a Deus, mas sou eu mesmo? Uma visão provoca dores. Toda vez que Deus dá algo para nós, nós ficamos perguntando, Senhor, mas será que eu tenho capacidade para isso? Às vezes a gente começa até a contar um pouco o nosso histórico para Deus. Mas você sabia, querido, que Deus, Ele até ouve a tua história. Você sabia que Deus até considera a sua história, mas Deus não é refém dela. Fale comigo, Deus considera a minha história, mas Ele não é refém dela. Quando Moisés recebeu uma visão de Deus, ele falou, mas Deus, eu sou pesado de língua, Deus, eu não posso. Deus ouviu tudo aquilo, mas falou, meu filho, vai fazer o que eu te mandei. Jeremias, ele falava, Deus, mas eu não passo de uma criança. Até parece que Deus não sabia que ele era isso mesmo. Mas Deus falou, mas é exatamente você que eu decidi, escolhi para realizar esse propósito que eu tenho na terra. Amado Deus,
Ele criou o homem para derramar sobre a gente as suas ideias e seus propósitos. Existem ideias que vêm da nossa alma, do nosso coração. E Paulo disse, pensai nas coisas que vêm do alto. Existem ideias que vêm dele para a nossa vida. As ideias que vêm da sua alma, você não sustenta muito tempo. Você começa e você para quando vem o primeiro desafio. Mas as ideias que vêm diretamente dele, elas não são sustentadas pelas suas emoções, mas elas são sustentadas pelas convicções que o Senhor colocou no teu coração. Quando o Senhor lhe dá algo sobre o propósito que Ele tem no seu futuro, querido, claro que nós vamos olhar e dizer, Deus, será que eu posso? Mas graças a Deus, Ele até considera a tua história, mas Ele não respeitou a sua história. Porque se Ele respeitasse os seus limites, você estaria lá atrás. Mas Ele olhou você contando o teu histórico e mesmo assim Ele decidiu usar você. Se Deus respeitasse a minha história, eu teria parado no tempo. Eu ia contar uma série de limitações que eu tenho na minha vida e dizer, Deus, mas eu não posso fazer o que o Senhor está dizendo para mim. Mas Deus, Ele até considera, mas não respeita, em hipótese alguma. Um dia um paralítico recebe uma palavra, um comando de Jesus, você quer ser curado. E quando ele recebe aquela palavra tremenda de Jesus, ao invés de ele dizer, quero, ele foi contar a história dele. É lógico que não tem ninguém que faz isso aqui, mas você sabe que naquele momento tinha alguém fazendo isso. Ele começou a falar, Senhor, mas não tem um diácono que me leva lá no tanque. Senhor, não tem uma pessoa que me ajuda, eu acabo o culto aqui, ninguém me leva em casa, ninguém me dá carona. Nunca levaram a cesta básica na minha casa, mas olha, Senhor, você não está vendo que esse pessoal desse tanque de Betesda, esse pessoal, olha, eles não têm compromisso, porque quando tem um movimento lá, ninguém nem olha para a minha cara, eles me deixam aqui atrás. Só que a questão, querido, é que Jesus estava perguntando se ele queria ser curado. Jesus não estava perguntando a história da vida dele. Tem muita gente que perde tempo na vida contando o seu histórico do passado. O teu histórico só serve para testemunhar o poder de Deus, mas ele não pode servir para limitar o teu futuro, querido. Quando Deus lhe der uma visão, responda a Ele sim. Responda o quê? Sim. Porque se Ele deu uma visão, Ele já te deu a provisão, a capacidade, a unção para realizar o que Ele te chamou. Pode dar glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor bem alto. Mas nós contamos a nossa história porque a gente começa a ser limitado pelo passado. Mas quando você olha os homens na Bíblia que Deus chamou, querido, você vai perceber que o propósito é muito maior do que o histórico. Fale comigo, o propósito é muito maior do que o histórico. Eu estudava a vida de Elias, eu fiquei tentando descobrir de onde ele veio. Elias o Tesbita, da região de Gileade. Gileade tudo bem, está lá. Mas Tesbe não existe. Da onde vem esse cara? Aí pior, quando acaba o ministério dele, vem uma carruagem e levou para onde ele foi. Aí você fala, da onde foi? Veio e para onde foi? A gente precisa de histórico, né? A questão é que quando eu estudava sobre ele, dizia, Senhor, como é essa questão? Eu não consegui bem saber de onde era Tesbe, mas eu entendi muito bem o propósito de Deus na vida de Elias. Deus o levantou para desbaratar os profetas de Baal. Deus o levantou para confrontar a ação da idolatria que havia na época. Deus o levantou, querido, por conta da apostasia profética que havia. Eu não sei o histórico de Elias, mas eu sei o propósito pelo qual ele nasceu. Você tem que entender que quando Deus lhe dá um propósito, o teu histórico já não tem mais importância. O que tem importância é o propósito, porque o histórico tem a ver com a tua escolha, o teu propósito tem a ver com a escolha dele. Então você tem que decidir andar na escolha dele. Tem alguém aqui entendendo, meu amado? Sabe por quê? Porque quando alguém recebe uma visão de Deus, ele tem a tendência de olhar o seu histórico. Às vezes até alguns dizem, mas olha de onde que ele veio? Quem é esse aí? Que igreja é essa? Que história é ela? Amado, a história deixa de ser o mais importante quando o Senhor intervém e lhe dá um propósito. Eu não estou dizendo que memorial não é importante. Eu não estou dizendo que a sua caminhada não é importante. Mas eu estou dizendo que uma vez que Deus estabelece uma visão na sua vida, as pessoas vão lhe conhecer não pelo que você foi, mas pelo que você vai ser, pelo que Deus está profetizando, pelo que Ele vai fazer na sua vida. Muitas pessoas ficam presas ao seu passado, não só no testemunho, mas em todos os seus sonhos. Você encontra alguém que tem 20 anos que você não encontra com ele. E ele começa a falar assim, lembra de fulano? Olha,
Lembra aquela vez que a gente foi numa festa? Lembra aquela noite que nós batemos o carro? Irmão, quem fala muito de passado não tem perspectiva de futuro. Você vai olhar a vida desse indivíduo e vai perceber que ele deve estar na mesma casa, com a mesma vida, do mesmo jeito, porque ele não entendeu ainda que passaram 20 anos. E que essa lembrança pode ser até falada, mas se uma hora de conversa só falou de lembrança e não falou de nada do presente e do futuro, é porque esse indivíduo precisa de muita ajuda. Muita gente, querido, vive paralisado no tempo por conta das dificuldades que uma visão traz. Porque toda visão tem resistência. Vamos falar de novo? Toda visão tem resistência. Mas nós temos que compreender que por muitos momentos, a resistência que se estabelece é exatamente o motivo e o tamanho do propósito que Deus colocou no teu coração. Alguns anos atrás, os jovens do ministério lá, da igreja, eles se esqueceram que o tempo passou e eu comecei a igreja trabalhando com jovens. Eu tinha 23, 22 anos, hoje eu tenho 45 anos. Mas o tempo passou, eles descobriram que o tempo passou para mim, mas todo ano eles me chamam para ser preletor do Congresso de Jovens. Aí eu estou tentando fazer essa transição, tem uns 5 anos já, tentando levar alguns lá, mas eu me lembro um tempo atrás, eles falaram, apóstolo, o tema esse ano, eles me dão um tema, né? O tema esse ano vai ser Sansão. O senhor vai falar sobre santidade, nazireado, não lembro exatamente, mas eu sei que o tema era Sansão. E normalmente eles me dão 4 noites para pregar. E eu lembro que naquela semana eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou falar para essa multidão de jovens que vem de todo lugar do Brasil sobre Sansão, além do que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, na minha escola dominical eu aprendi sobre Sansão. Então, o que eu vou acrescentar para poder valer a pena alguma pessoa que vai chegar aqui? Eu me lembro que o congresso começava sábado à noite e eu estava estudando sobre o tema. E eu até sexta-feira de noite eu sabia o que todo mundo sabia. Eu falei, Senhor, tá bom, amanhã eu vou falar sobre os longos cabelos dele, sobre o pacto que foi quebrado, sobre o nazireado dele que foi quebrado, mas o que eu posso falar? Eram as 11 horas da noite, eu deixei os livros lá, estava cansado, eu fui dormir. E eu não esqueço desse dia, porque foi um grande impacto, de tanta experiência que eu já tive, essa foi forte, porque era por volta de 3:30 da manhã, eu acordei com a voz interna, dizendo para mim, quem é Dagon? Era uma pergunta. Eu não tinha lido nada sobre Dagon, eu tinha lido muito sobre Sansão, e a pergunta era, quem é Dagon? Eu acordei, levantei da cama, eu falei, não sei, eu não sei. Quem é Dagon? Você imagina você acordar de madrugada, com a voz da até arrepio, né? Quem é Dagon? Eu falei, Dagon. Eu imaginei alguma coisa, claro, pelo conhecimento bíblico, mas eu falei, eu não sei dizer claramente quem é Dagon. Eu fui para os livros. Quando chegou 7:30 da manhã, eu já estava ali umas 4 horas, escrevi páginas e páginas sobre Dagon. E eu comecei a descobrir quem era Dagon, porque os filisteus, o motivo pelo qual Sansão nasceu, o motivo pelo qual Davi nasceu, desbaratar os filisteus da terra, eles são divididos em 5 povos. Por isso que quando eles iam para a batalha, ia um deles, e às vezes eles eram vencidos. Qualquer um deles, Ecrom, Ascalon, qualquer um deles era vencido, mas os outros 4 exércitos vinham e derrubava o inimigo e levantava novamente aquela tribo filisteia que era regida por 4, chamadas 5 Seren. Seren significa senhores. Esses 5 senhores mandavam da mesma forma, e toda guerra que um entrava, os outros 4 entravam. Então eles sempre estavam juntos. Essa confederação chamada Confederação dos Filisteus, porque os filisteus não era só um povo, eram 5. Esses 5 se juntavam, como eles tinham 5 cabeças, nunca ninguém derrubava-os, porque como derrubar um, se vem 4 e levanta. Como derrubar 2, se vem 3 e levanta. Então eles sempre se levantavam. O projeto de Deus para Sansão era derrubar os filisteus da face da terra. Depois que eu estudei sobre eles, eu descobri que eles tinham 5 cabeças, mas o Deus que estava sobre os 5 era Dagon. O Deus era o mesmo, mas eram 5 líderes. Aí eu cheguei de manhã e falei assim, Deus,
eu já sei tudo que pode se imaginar aqui, a princípio, sobre Dagon. Mas o congresso é Sansão. O que eu vou pregar, Senhor? Aí Deus falou comigo assim, uma coisa que você não deve esquecer, querido. A missão de Sansão era destruir os filisteus. Então Deus falou comigo, quando você quiser descobrir alguma coisa sobre um servo meu, descubra quem é o inimigo dele. Porque segundo o tamanho do inimigo dele, será o tamanho da unção que eu vou derramar sobre a vida dele. Então, se Sansão tinha Dagon como inimigo, você agora sabe o tamanho da unção que eu derramei sobre a vida dele. Eu comecei o congresso com a seguinte mensagem: quem é Dagon? Preguei 4 noites sobre Sansão. E Deus nos deu revelações tremendas. Mas eu quero dizer para você que a tua unção é do tamanho da tua missão. Fala comigo, a minha unção é do tamanho da minha missão. Não vem aqui pedir unção para Deus, vem aqui pedir missão para Deus. Porque um culto para pedir unção, querido, não faz sentido. Deus não derrama unção se não derramar primeiro uma missão. Deus não derrama unção sem propósito. Toda a tua prosperidade, todo o teu dom, toda a tua unção está completamente ligada à missão que Deus colocou na sua vida. Então, se você quer crescer em Deus, pede a Deus mais células. Se você quer crescer em Deus, pede a Deus para te usar consolidando mais pessoas. Se você quer mais unção de Deus, então peça a Deus novos projetos, que Deus vai levantar você para ser usado por Ele. Quem está entendendo e recebendo, diga glória a Deus. Mais alto as suas palmas, se é para o Senhor. A verdade é que a história de Sansão, ela se desenvolve. Mas o que eu quero provar para você e mostrar a você, querido, é que toda visão que Deus lhe dá, ela já está junto com ela toda a necessidade que você vai precisar, todo o suprimento que você vai precisar, por conta do que eu estou lhe ensinando. A minha missão determina a unção que eu vou ter. Quando Abraão, quem mesmo? Ele recebeu uma promessa de uma terra muito grande. Só que a gente olha e fala assim, que bênção que Abraão recebeu uma terra. Olha, Deus o abençoou. Não, quem foi abençoado foi a terra. Porque não era Abraão que precisava da terra, era a terra que precisava de Abraão. Porque pelo que eu vejo na Bíblia, Abraão já era rico, já era próspero, abençoado e feliz. A terra era seca, improdutiva, sem resultado. Quando Abraão ganhou aquela terra, a terra ficou próspera. O que você tem que entender para você, querido, que não são os lugares que você diz, eu preciso disso, não, são os lugares que precisam de você. Quando essa igreja chegou aqui, pode dizer assim, olha que bênção que essa igreja, não, bênção é essa terra que recebeu essa igreja. Porque o dia que ela foi plantada aqui, toda essa região foi valorizada no ponto de vista natural, espiritual, e ainda o que Deus vai fazer será algo extraordinário. Por que Deus deu uma terra para Abraão? Porque Abraão tinha uma missão naquela terra. Tudo que você precisa, Deus vai lhe dar para cumprir a missão que Ele te deu. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Mas uma vez que eu recebo uma visão de Deus, vem os inimigos. Davi, ele sabia muito bem sobre isso. Quando eu fui a Israel a primeira vez, eu entendi muito bem o Salmo 23. Davi era um profeta. Porque a primeira coisa que eu descobri é que existem 5 nações ao redor de Israel querendo matar eles. Tudo bem que a Jordânia é amigo deles e o Egito é mais calmo, mas mesmo assim a Síria, todos estão ali em volta deles. 7 milhões, 6 milhões há tempos atrás, hoje 7 milhões de judeus, e eles têm que ficar ali vigiando aquela terra o tempo todo. Só que não dá para entender. O dia que você for lá, você vai entender isso. Aliás, o dia que você for lá, né, já deu meia dúzia, já está bom. Os outros perderam a bênção, vou dar umas terceiras chances. O dia que você for lá, já dá uma caravana aí, pastor. Então o que acontece? Você vai ver uma coisa, como que aquele pessoal prospera tanto, com tanto inimigo em volta deles. Davi é profeta, porque ele disse que na presença dos meus inimigos, o Senhor vai preparar a melhor mesa para mim. Na presença dos meus inimigos, o Senhor vai ungir minha cabeça com óleo.
Na presença dos meus inimigos, Deus vai fazer transbordar, o meu cálice vai transbordar na presença de Deus. Eu olhando essa palavra, eu falei, Deus, mas por que o Senhor gosta de abençoar a gente na presença dos inimigos? Senhor, faz um negócio comigo, me abençoa só nós dois mesmo. Não precisa mostrar para ninguém, não precisa reunir inimigos, não precisa nada não. Mas Deus mostra para nós que existem 3 tipos de bênção que Ele gosta de dar para você, e Ele vai te dar quando o inimigo aparece. E Davi entendia bem desse negócio. Davi foi ungido 3 vezes. Todas as vezes, quando ele foi ungido lá, a primeira vez, ainda menino ainda, jovem, ele enfrentou o primeiro inimigo, Golias. Quando ele foi ungido a segunda vez, foi depois de Ziclag. Para quem lê um pouquinho sabe que foi um momento difícil para Davi, porque sequestraram a família dele. 3 dias depois ele foi ungido, e essa unção agora o tornou rei sobre o reino do sul. Passaram 7 a 9 anos, ele agora tem outra guerra, que era uma guerra ainda com aqueles que sobraram de Saul, e aí ele foi ungido rei sobre Israel. Então ele sabia que toda vez que o inimigo estava chegando, Deus tinha uma nova unção para derramar na vida dele. Amado, toda vez que o inimigo estava chegando, ele sabia que Deus estava dando a melhor mesa para ele ter o melhor dessa terra. Toda vez que o inimigo chegava, ele estava trazendo, é porque Deus tinha que transbordar o óleo dele de alegria, aliás, e transbordar o cálice dele de alegria. Amado, quando o inimigo está chegando, você tem que se lembrar que existem 3 bênçãos que serão anunciadas na sua vida, uma nova unção que Deus tem para você, o melhor será colocado na tua mesa, e Deus vai transbordar o seu cálice. Tem alguém aqui crente recebendo? Diga glória a Deus. Pode ser mais alto? Diga glória a Deus, aleluia. Mas quando o inimigo chega, a gente diz acabou. Mas para Davi não, porque ele entendeu no decorrer da história dele que a presença do inimigo anunciava coisas que ele não alcançava sozinho. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saem naquela marcha deles para poder entrar na promessa. Olha aqui para mim. Quando eles enfrentam o primeiro desafio, que era exatamente o desafio do Mar Vermelho, quando eles estão ali diante do grande desafio, Deus diz para eles, para que eles retrocedam. Êxodo capítulo 14, de 1 a 4, Deus fala com eles assim: retrocedam, acampem em Pi-Hahirote, e fique aí até que eu dê o comando. Irmãos, falar para o povo marchar, a gente sabe que isso aí Deus falou. Mas antes de dizer ao povo que marchem, Deus mandou o povo retroceder. Tem hora que a gente pensa que retroceder é perder. Mas às vezes retroceder, querido, é estratégico. Tem momentos da vida que Deus te dá a oportunidade de retroceder para você reformular os planos que Ele tem na sua vida. Eu por muito tempo pregando, ministrando, fazendo a obra de Deus, e numa gana, numa vontade, numa paixão tremenda. Quando alguém falava comigo aqui, você vai ter que recuar, eu falava, isso é do diabo, isso não pode, não, nunca. Um dia eu estava no aeroporto pegando um homem de Deus, o apóstolo, pastor Márcio Valadão, e ele indo até Volta Redonda, porque ele ia pregar lá na igreja, e ele começou a falar comigo sobre alguns temas. E eu falei sobre esse tema de alguns projetos que às vezes nós não temos como continuar. E eu dizia, isso é uma vergonha para mim, pastor. Ele disse, meu filho, nem sempre retroceder é perder. Algumas vezes, retroceder é estratégico, porque você vai voltar muito mais forte, e o resultado será muito maior. Mas eu comecei a ler a Bíblia e comecei a perceber algumas vezes que Deus provocou isso. O povo está em Pi-Hahirote, em Êxodo capítulo 14, de 1 a 4, e estão ali acampados. Só que no mesmo instante que eles estão acampados, Faraó, já arrependido de ter liberado o povo, juntou os melhores soldados que tinha, e veio marchando em direção a Israel para matar todo mundo, para dizimar todo mundo. E a notícia que chegou no arraial é que o faraó estava vindo, o inimigo está chegando. Você pensa bem, como retroceder se o inimigo está chegando próximo e eu preciso avançar? E você imagina, será que Deus abandonou? Aí um indivíduo falou lá, porque não tinha cemitério suficiente lá no Egito. Aí Deus trouxe a gente para cá para morrer, que enterrar a gente aqui.
Aí começou outro a reclamar e murmurar, dizendo: olha, Deus nos abandonou, mas Deus tinha dado uma ordem: fique aqui, porque Faraó virá contra vocês. Tem momentos da tua vida que você pensa que Deus te abandonou. Tem momentos que você está exatamente no auge da visão que Ele deu a você, e deu um sentimento de solidão, porque todo líder tem que se preparar para a solidão, porque tem horas que é só você e ele, não tem mais ninguém. É você que vai andar, e você que vai decidir, e lógico, depois virão as multidões, mas tem momentos da sua vida que é você e ele. Quem está me entendendo, diga amém. E eles estão ali em Pi-Hahirote, eles retrocederam. Moisés está debaixo do comando de Deus. Só que ouça, querido, eles diziam: o inimigo está chegando. Sabe aquela hora que você fala: Deus, se o Senhor não mover até agora, eu vou ser envergonhado. O banco vai fechar, Senhor. Esse processo está acabando aqui. A situação está no último limite, da última instância. Se o Senhor não agir agora, não tem mais jeito. O Senhor me abandonou. Sabe aquele instante, Deus está esperando o inimigo chegar. Aí você fala: o inimigo está chegando. Inimigo para você. Porque para Deus não é inimigo, é plateia. Deus estava para fazer um dos maiores espetáculos da história da humanidade. Que tem lugar do mundo que não sabe que Jesus morreu, mas ele sabe que Moisés atravessou o Mar Vermelho. Você sabia disso? Porque foi uma das coisas mais fantásticas que aconteceu na história da humanidade. E como que Deus, antes de fazer um espetáculo desse, não ia reunir plateia? O que para você é inimigo, para Deus é plateia. Se o inimigo está chegando, querido, contra a sua vida, é porque Deus está reunindo uma plateia para algo muito poderoso e grande, que Ele está para fazer na sua vida. Se tem algum crente aqui, se receba essa palavra, se expresse, dê glória a Deus. Fala para o teu irmão assim: inimigo para você, mas para Deus é plateia. Só que na hora você fala assim: Deus é assim mesmo. Fala para o teu irmão assim: uma visão provoca dores. Tem momentos, querido, na nossa caminhada, que nós achamos que estamos só. Porque os nossos conceitos, eles são os primeiros que roubam de nós a paz. Por exemplo, ser abençoado. Ser abençoado não significa ausência de luta, querido. Significa a presença dele na sua vida. Ele não disse que não vai ter luta. Ser abençoado significa que ele está presente. Ele não tirou lá os 3 da fornalha. Pelo contrário, ele desceu junto com eles. Tem momento, querido, que Deus pode não tirar você da fornalha, mas Ele vai descer com você. Tem momento que Ele não vai tirar da cova do leão, mas Ele vai descer na cova com você. Só que o nosso conceito de bênção, ele nos rouba às vezes a paz. Porque o mesmo Deus que fechou a boca dos leões por causa da fidelidade de Daniel, é o mesmo Deus que abriu a boca dos leões e comeu muitos cristãos por causa da fidelidade daqueles cristãos. A questão é que Deus é esse, que fecha a boca do leão hoje, por causa de um fiel que está ali, e abre a boca dos leões para comer crianças, mulheres fiéis a Deus, e deixa-os morrer como mártires. A bênção, querido, não está no que Deus livrou você ou não. A bênção está se você está dentro do propósito pelo qual você nasceu. Se na sua caminhada terão momentos que, para que a glória de Deus venha, o seu testemunho seja poderoso nessa terra, você possa estar dentro de uma cova, o Senhor vai estar com você ali. Mas não significa que Ele fechou ou Ele abriu a boca do leão, e isso significa que você é um abençoado. Tire esses conceitos da tua mente. Deus vai continuar sendo Deus sobre a tua vida. Um dia o diabo chegou para Jesus e falou assim: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Esse negócio de falar, se você é filho de Deus, por que você está passando por essa dor? Você não é filho de Deus, você não é crente, o seu filho está doente, você está devendo a conta de luz, irmãos, mas e daí? A pedra continuou sendo pedra, pão continuou sendo pão, Jesus continuou sendo filho. Porque as coisas não precisam mudar ao seu redor para explicar o que aconteceu dentro de você. Porque nada que acontecer fora de você vai tirar as convicções que estão aí dentro. Tem momentos que o diabo vai querer que você prove que é filho. Você não tem que provar nada para Satanás. Porque não importa o que está andando a sua vida, importa o que está aí dentro de você. A convicção que você carrega de Deus. Tem alguém entendendo e recebendo? Diga glória a Deus.
Se Deus abriu a boca do leão ou fechou a boca do leão, isso não vai mudar, Ele continua sendo Deus. Aqueles 3 jogados na fornalha diz: se Deus livrar a gente, amém, mas se não livrar, Ele continua sendo Deus sobre a nossa vida. Deus vai lhe dar uma visão, e mesmo que ela lhe provoque dores, Ele vai cumprir todo o propósito que Ele tem na sua vida. Quem recebe, diga glória a Deus. Você sabe por que muitas pessoas recebem o propósito de Deus, mas não sabem o processo? Porque se a gente soubesse o processo, irmãos, pode ser que a gente ficava no meio do caminho. Deus mostrou para José do Egito, mas José, o que ele seria? Um governador, ele seria um homem que as pessoas se ajoelhariam, ele seria um homem de influência, um homem importante, um homem de resultados. Mas lá na frente tinha o cumprimento da promessa, mas aqui tinha um buraco, um lugar escuro, um ponto cego que ele não via. E ele começou a trajetória dele para chegar no propósito. Agora imagine se Deus falasse: José, eu estou vendo você um grande governador, mas tem um detalhe, deixa eu te contar tudo. Teus irmãos de sangue vão te vender, vão rasgar a tua roupa, eles vão mentir para o seu pai dizendo que você morreu. O pai vai entrar em sofrimento, inclusive você, José, vai ser vendido como escravo, e a tua patroa vai te acusar de assédio sexual, de estupro, você vai ser preso, José. José, quando você for preso, você vai sofrer, José, você vai ficar sem comer, você não vai conseguir fazer sua barba, vai passar frio, vai passar fome, você vai ser injuriado, inclusive os amigos da prisão também vão lá dentro, vão te trair. José, você vai sofrer muito, depois de passar tudo isso, dia de sofrimento, de tristeza, de angústia, tudo que você viver lá dentro, José, aí daqui a tantos anos, 13, mais ou menos 17 anos, daqui a uns 20 anos, você vai ser um grande homem de Deus. José vai falar assim: Senhor, passa essa bênção para outro. O senhor não quer passar para o meu irmão do lado aqui? O senhor não está vendo, não sou eu esse cara não. Porque Deus te mostra, querido, Ele te mostra o resultado, mas não te mostra o processo. Porque o processo, talvez seria onde você ia dizer: eu não posso. Mas você que já passou todo o processo, você hoje pode glorificar a Deus. Porque talvez mesmo quando você pensou em desistir, Ele não recebeu a sua desistência, porque Ele sabia onde você ia chegar. E hoje você pode glorificar, porque Deus te abençoou, Deus te honrou. Pode, dando glória a Deus, diga aleluia. Aleluia. Mas todas as vezes que eu recebo uma visão de Deus, que você recebe uma visão de Deus, nós nos tornamos solitários até que essa visão seja passada para outros, até que alguém veja como você vê. Você tem sonhos na sua casa, com a família, mas pode ser que nem todos viram o que você viu. Você tem sonhos com seus discípulos, mas pode ser que eles não viram como você. Você olha a tua célula e você está sonhando com a multidão que Deus tem para você. E alguns olham e falam assim: que hipérbole, que exagero. Mas você já viu, Deus já te mostrou o teu futuro, Deus já sabe o que você vai ser. A questão, querida, é que quando você toma uma decisão de servir a Deus, como Ele disse, virão os inimigos contra você. Moisés, quem mesmo? Quem mesmo? Ele estava enfrentando o seu primeiro inimigo físico, não o vermelho, mas um povo chamado Amalequitas, descendentes de Amaleque. Quando eles entraram na batalha, no meio do deserto, a instrução dada por Deus é que Moisés subisse a montanha e Josué descesse para guerrear. Moisés ficaria lá em cima, de mãos erguidas, enquanto Josué estaria lá embaixo, batalhando contra os Amalequitas. Guerrear contra Amaleque, querido, não era tão simples, porque os Amalequitas não tinham ética de guerra. Eles gostavam de guerrear por trás. Eles vinham pegando os cansados, os idosos, os desistidos, as crianças, porque é os que estavam na retaguarda. Na Bíblia mostra Deuteronômio que os amalequitas, eles agiam de uma maneira completamente fora do conceito de guerra da época. Esse espírito de Amaleque ainda atua hoje no meio da igreja, é um espírito maligno, de pessoas usadas pelo diabo, que vão na retaguarda, e muitas vezes chega para um membro que está chateado com a igreja, está triste, está angustiado, e começa ali a tentar tirá-lo do propósito de Deus. É um espírito maligno que até hoje, talvez você não sabia o nome, mas você pode começar a expulsar esse demônio de Amalequita do meio da igreja.
Porque é gente que às vezes quer roubar a tua paz. Você teve lá um problema lá com a tua célula, e ele chega, está vendo? Você podia sair dessa igreja. Você podia deixar essa célula. Você pode repreender espírito de amalequita, sai da minha frente. Mas olhe para mim, Josué tinha que enfrentar de frente esse grupo, mas Moisés era o líder. A Bíblia diz que do lado de Moisés estava Arão, e do outro lado de Moisés estava Hur. Esses dois líderes eram as duas autoridades máximas depois de Moisés. Arão, que era o sumo sacerdote, Hur, o chefe dos anciãos. Dois homens que estavam na mesma montanha que Moisés, olhando a guerra lá embaixo. Eles estavam no mesmo nível, na mesma altura, mas não tinham a mesma autoridade. Deus tem levantado líderes hoje, querido, para andar na mesma visão que você, que vão ver na mesma altura, na mesma perspectiva, mas não terão a mesma autoridade. Para quê? Para que você não ande solitário, porque muitos líderes são solitários porque não tem os Arãos e os Hurs. Mas não só nessa igreja, como a cada líder que está aqui, Deus vai plantar os Arãos e os Hurs. São aqueles que estarão do teu lado, enxergando na mesma perspectiva. Quando eles estavam ali, Josué, que representa Cristo, porque Josué significa em hebraico salvação. Era uma figura de Cristo, ali no Antigo Testamento, do que Deus faria no futuro. Quando ele olhava para cima e ele via o seu líder de braços levantados, da mesma hora que ele olhava para Moisés de braços levantados, a Bíblia diz que ele vencia a sua batalha. A questão, querido, é que Moisés não levantava os braços como a gente logo imagina na vertical, não era assim que levantava. Moisés levantava os braços na horizontal. Quando ele olhava para Moisés, ele via o que ele não tinha a revelação completa, mas Deus já estava levando lá no futuro, quando o Senhor Jesus estaria lá na cruz, e ali estaria de braços abertos, para que quem está lá embaixo vencesse as batalhas. Mas preste atenção, quando cansava, colocaram pedras, por isso que ele estava com os braços exatamente na horizontal. Deus já estava prefigurando, querido, o que aconteceria no futuro, porque Moisés tinha que ficar dessa forma para Moisés, para Josué vencer. Josué estava olhando, era o futuro dele, quando ele olhava o futuro dele, ele vencia. Toda vez, querido, que você estiver no meio de uma batalha, Deus vai mostrar a visão do teu futuro, e você vai começar a vencer cada uma das suas batalhas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mas quando Moisés tinha os seus braços levantados, hoje nós sabemos o significado, mas talvez quem olhasse não entendia por que ele estava assim. A posição que Moisés estava era uma profecia, porque anos depois, olhe para mim, o nosso Senhor Jesus, querido, estava sendo preparado para a cruz. O destino e o desígnio de Jesus, o propósito na vida de Jesus era a crucificação. No momento que ele foi colocado na cruz, ele foi pregado nas ambas as mãos, como se o diabo estivesse ali o oprimindo, provocando maior dor, e que no momento que prega as suas mãos, ele estava exatamente ali sofrendo por conta disso. Só que a ordem, querido, era, enquanto o líder estiver lá em cima, de braços abertos, quem estiver lá embaixo não perde batalha. Quando Jesus foi colocado numa cruz na montanha, naquele momento que ele estava sendo crucificado, mesmo que ele tentasse baixar seus braços, ele não teria como. Porque aquilo que o diabo pensou que estava causando dor, o diabo estava pregando Jesus no destino dele, que era exatamente ficar naquela posição. Quando o diabo, querido, pensa que está atrapalhando e atrasando você, foi exatamente o que ele fez ao contrário, porque foi no meio das ações contra a sua vida que colocaram você ainda mais dentro do propósito divino, porque a ordem era, se o meu líder está lá em cima de braços abertos, ele foi pregado no seu destino. Pode ter certeza que tudo que está correndo na tua vida, querido, é o Senhor que está pregando você no teu destino, para que você não desista dos planos e propósitos que Ele tem na sua vida. Quantos estão recebendo, diga glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Mais alto, mais alto, mais alto em nome do Senhor. Mas ali, querido, não só na visão sobre Moisés, mas de Jesus, era uma visão profética.
Fale comigo, uma visão provoca dores. Na história bíblica diz que 2 homens chamados Paulo e Silas injustamente foram presos por causa de uma visão que Deus deu a eles, de um projeto que Deus deu a eles. A Bíblia fala que por volta da meia-noite eles começaram a glorificar o nome do Senhor. Enquanto eles glorificavam o Senhor, depois de muito açoite que eles receberam, querido, as palavras que eles disseram balançaram as estruturas das prisões e abriram todas as cadeias. Aquilo que você diz fecha ou abre cadeias. O que você vai dizer vai determinar onde você vai chegar. Aqueles homens, queridos, sofreram dores, mas a questão não é quanta dor eles sentiram. A questão foi o quanto a dor não mexeu com as suas convicções. Quando você recebe uma visão de Deus, não importa a trajetória, mas se você estiver dentro do propósito, Deus vai lhe prosperar, Deus vai lhe abençoar. Daniel, o profeta, disse: a visão que eu recebi está doendo muito, mas até que o anjo me tocou, e as minhas dores foram tiradas, e as minhas forças foram retomadas. Hoje, você que está aqui neste lugar, querido, que talvez até chegou a proclamar uma desistência de um sonho, a desistência de algo que Deus plantou no teu coração, a desistência de uma visão que Deus colocou, hoje o Senhor vai tocar em você, e Deus vai tirar suas dores e transformar em força na tua vida. E você vai ser retomado, assim como Josué olhava Moisés, olhava o futuro dele, ele vencia as batalhas. Assim eu profetizo sobre a tua vida. E como eu disse nessa noite, aquilo que hoje é muralha, amanhã será um tapete na tua frente, para você pisar sobre ele. Se você recebe, se ponha de pé. Se você recebe essa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor, dê um glória a Deus, mas faz isso mais alto. Faz isso mais alto. Diga glória a Deus. Quantos recebem essa palavra de Deus para a sua vida? Sabe o que Deus precisa, querido? São recipientes prontos para receber as suas ideias. Deus sempre procurou na terra homens que se colocasse à disposição para realizar os teus sonhos e projetos. E Deus olhou para você e decidiu usar você. Mas muitas pessoas param no meio do caminho, porque vem a primeira dor, ele já desiste. Porque as ideias da sua alma, querido, elas podem até ser sustentadas, mas elas não perduram muito tempo. Mas quando você se torna um recipiente, como foi Davi, ele era conhecido como recipiente de Deus na terra. Alguém que foi chamado para realizar a vontade de Deus. Aqui nessa igreja, tem tantos líderes. Aqui nessa igreja, existem tantos que fazem parte de um grande plano que Deus tem nessa terra. O diabo todos os dias quer paralisar você. Todos os dias quer provocar desistência em você. Mas você tem que ser indesistível. Você precisa saber que quando tem lá no inferno, demônios e demônios dizendo desista, no céu tem um coral de anjos dizendo não desista, não desista. E você precisa andar como aqueles que decidiram glorificar a Deus antes do milagre, não depois. Como Abacuque dizia: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas ele disse o segredo, né? O Senhor fez os meus pés como da corça, da cabra montesa, e me fez subir aos lugares altos. Porque ele estava no meio do vale, e ele olhava de um lado para o outro, estava totalmente tomado pelos seus problemas. Quando ele subiu a montanha, os problemas continuavam, mas a visão dele mudou, porque agora ele já não via do vale, ele via do alto. Você precisa olhar na outra perspectiva que Deus tem para você, querido. Você precisa aprender a glorificar a Deus antes do milagre acontecer. Jesus um dia encontrou com a mulher, viúva de Naim, uma mulher que perdeu o marido, e agora o filho morreu, e ela está andando atrás, trazendo o corpo defunto do filho dela. Jesus vem numa caravana, passa por ela, ela está na frente.
E Jesus fala, pare de chorar. Ele diz, não chore. Mas não era só não chore de consolo, ele está dizendo, pare de chorar. Você imagina para uma viúva, e agora perdeu o filho, sairia daquele velório, depois não teria mais nada, perspectiva nenhuma, e Jesus vem e manda ela parar de chorar. Ela podia dizer, mas Jesus, o senhor não está entendendo, eu perdi meu filho, eu sou viúva, não tem jeito, e ela teve que parar de chorar. Depois disso, Jesus passou por ela e tocou o esquife, e ressuscitou o menino. Mas primeiro ela teve que crer antes do milagre acontecer. Você tem que entender que quando Deus lhe dá uma visão, querido, você não tem que esperar acontecer para glorificar. A Bíblia diz lá mesmo, nas histórias que eu contei de Moisés, que do lado dele, quando estava ali o Mar Vermelho, estava ali do lado dele também a sua irmã, Miriam. Miriam estava lá e ela era uma sacerdotisa, adoradora. Ela dançava na presença de Deus e provocava a glória. E o povo, quando a via dançando, sabia que Deus estava naquele lugar. Moisés olha para aquele mar, e o desafio era tão grande, porque o faraó vem atrás, montanha do lado, deserto do outro. Miriam está com o tamborim dela guardado, olha, nada de tocar. Moisés dá o comando ao mar. Miriam podia ter começado a dançar e tocar aquele tamborim dela, e o povo ia glorificar pelos feitos do Senhor, mas ela continuou calada. Porque Moisés estava diante de um grande desafio. Eles atravessaram, ela podia atravessar ali, dançando, mas ela ficou calada. Aí atravessou, está lá ainda aberto, ela não tocou, porque o inimigo estava atravessando e podia matá-los. Mas aí Deus afoga o inimigo, o faraó foge. Quando tudo resolve, a Bíblia diz que Miriam começou a dançar. Dançar do outro lado, querido, qualquer pessoa que passa aí na rua faz. Eu quero ver aqueles que dançam quando você tem só uma promessa, quando o mar está fechado, quando não tem perspectiva. Eu quero ver dançar lá do outro lado. Eu comecei o ministério há 22 anos atrás, dentro de uma garagem, uma pequena luz, um lugar escuro. Ganhamos pessoas da rua, muito humildes. No culto com 30 pessoas, um profeta, um homem de Deus estava pregando. Ele começou a pregar e não tinha mais de 30 pessoas ali, todos novos convertidos, sem perspectiva nenhuma. E ele dizia, no meio da pregação, ele parou e falou, eu estou vendo 10 mil pessoas. Eu pensei, ele está doido. Eu pensava, esse cara está exagerando. Naquela época, 22 anos atrás, eu pensei, meu Deus, se essa igreja chegar a 500 membros vai ser maravilha, porque a minha perspectiva não passava disso. E ele continuava pregando. Depois ele falou de novo, vocês não estão entendendo, eu estou vendo aqui 10 mil pessoas, eu estou vendo uma multidão. E aquela foi a primeira profecia de multidões que eu recebi. Depois eu recebi uma profecia de 40 mil, mas aquela para mim já era uma coisa absurda, para imaginar que aquela igreja recém-começada dentro de uma garagem, podia transbordar além de 100 pessoas, já seria um milagre. Mas ele falou depois comigo, olha, eu via, meu corpo queimava, eu sentia, Deus me deu uma visão. Eu velei por aquela visão. Por mais absurda que fosse, passei anos. Passou 7 anos, a gente não chegava a 300 pessoas. Às vezes quando eu lembrava, eu falava, gente, ele estava doido mesmo, porque essa igreja não cresce. Mas de repente Deus começou uma explosão no ano 2000. Eu estava numa tenda, reunido, tinha umas 300 pessoas. Era 10 horas da noite, eu comecei a orar e começou a vir uma presença de Deus que a gente nunca tinha vivido na nossa história. Eu só me lembro, para encurtar a história, que era quase 2 horas, 3 horas da manhã, eu estava orando ainda para pessoas, e pessoas vinham de pijama, porque as pessoas começaram a trazer parentes para a igreja, porque a unção estava tão tremenda, que começou a dar fila do lado de fora, de madrugada inteira, e a gente recebeu tanto aquela madrugada, que Deus começou a provocar uma explosão de avivamento em Volta Redonda. Esse lugar que era uma tenda para 400 lugares, a gente passou para onde de 3 mil, em um ano ela lotou, não cabia, a gente fazia um outro culto, e passou aquele mover, a visão, células, tanta coisa. Eu me lembro que passaram algum tempo, o estádio de Volta Redonda estava sendo inaugurado, da cidadania, e eu falei com o prefeito, eu tenho uma dívida profética, eu tenho que reunir todas as minhas células no estádio. Cabe 20 mil pessoas, eu preciso só de um lado. Fizemos um evento no estádio, todo mundo passando direitinho pelaquela catraca, estava lá a contagem, direitinho lá no painel do estádio. E a gente tinha um evento num domingo. Eu falei, tragam todas as células, tragam todo mundo, cachorro, traz tudo que vocês tiverem aí, e nós vamos fazer o ato profético. Naquele dia eu me lembro que eu me reuni 3 dias antes do evento, pastor, chamei todos os meus discípulos, próximos, mais ou menos uns 20, e levei-os todos para aquela garagem da profecia. Quase nenhum deles sabia daquela garagem.
Eles nem lembravam, nenhum deles veio de lá. Só tinha uma pessoa que foi ganha para Jesus lá. O resto nunca nem sabia dessa história. Eu levei-os lá, era 10 da noite, numa quarta-feira, eu chamei. Eles foram entrando, a gente não coube direito lá dentro, só liderança. E eles falaram assim: pastor, o que o senhor está querendo com a gente aqui? Eu disse: olha, há tantos anos atrás, um profeta de Deus disse para mim que nós chegaremos a 10 milhares. Só que ele viu a gente dentro dessa garagem. Hoje onde nós estamos, não é tão difícil ver isso, mas ele estava vendo daqui. Será que vocês não acreditam que nossas células vão encher aquele estádio? De um lado do estádio, 10 mil pessoas. E eles começaram a chorar ali dentro. Era quarta, deu quinta, deu sexta, sábado, aliás foi domingo o evento. Quando eu chego no estádio, chove. Mas para de repente a chuva e parece um arco-íris. E Deus começou a falar comigo que Ele ia cumprir aquela profecia. E todo mundo trazendo as suas células. Só que eu olhava no placar, chegou a 1.000, 1.700, 1.800. Falava: meu Deus. E eu olhava assim, era como ninguém no lugar de 20 mil lugares. Você falava: meu Deus, esse lugar está vazio. Mas só que não era hora do culto começar ainda. Quando o culto começa, tinha umas 3 mil pessoas. E eu ainda não estava com coragem para passar no meio assim do gramado, porque o povo começou a adorar a Deus do outro lado. E a promessa é: Deus vai cumprir uma promessa antiga. Porque quando nós velamos por uma visão, Deus nos abençoa, irmãos. Chegou a 5 mil, 6 mil. Foram chegando as células. Quando chegou a 9 mil, eu criei coragem e me levantei. Eu falei: agora vai. Já tinha 40 minutos de louvor, o ministro do louvor falou assim comigo: está na hora. Eu falei: não, vai cantando. Pelo amor de Deus, que eu não tenho coragem de ir. Mas chegava, meu Deus, chegava antes de chegar aos 9 mil, estava lá 6 mil, 7. Eu falava: meu Deus, o placar lá em cima era eletrônico, que tinha gente contando direitinho lá, porque a gente tinha pegado uma palavra. Quando foi chegando a 9.700, aí eu já peguei o microfone e falei: vai cantando. O povo nem olhava para o Ministério de Louvor, eles olhavam para o placar, ficava olhando lá. Ele não levantava a mão para frente, levantava a mão para o placar, profetizando. E lá em cima, um placar eletrônico foi chegando. Irmãos, quando chegou a 10 mil, pense num estádio tomado pela glória de Deus. Todas as nossas células se apresentaram aquele dia. Uma festa, fechou em 10.076 pessoas. Deus cumpriu a palavra daquele profeta lá na garagem. Quando eu desci, passando pelo gramado, veio um profeta e disse assim: eis que vos digo, meu servo, que estou vendo uma grande multidão. Eu falei: com todo respeito a você, hoje é fácil. Me desculpe, profeta, hoje é fácil. Eu quero ver o senhor profetizar lá quando eu estava na garagem. Porque agora aqui no estádio, com essa multidão, nem precisa fechar o olho, é só abrir e ver. Eu quero ver quem profetiza, meu irmão, antes do mar abrir. Porque fazer igual Miriam, que tocou o pandeirinho dela depois que tudo aconteceu, tem um monte de gente que vai dizer aqui: eu te disse, eu sabia. Eu sabia nada. Porque sabe é quem trabalha, sabe é quem se sacrifica, sabe é quem obedece, sabe é quem oferta, sabe é quem se envolve, sabe não é quem fala não, meu irmão, sabe é quem está junto para tocar hoje, porque Deus tem coisas grandes para fazer. Pode dar glória a Deus. Antes de acontecer, glorifica, meu irmão. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero clamar ao Espírito Santo, querido, para que essa palavra, para que essa noite, que esse Shabat seja na sua vida um ato memorável. Mas eu quero clamar, querido, porque você tem sonhos, você tem visões. Comece a glorificar antes do mar abrir. Comece a se posicionar antes. Essa igreja tem promessas, vocês só estão começando o que Deus está para fazer. Só estão começando o que Deus está para fazer. Não pense que é o final, é só o começo, porque milagre não é final, milagre é o começo de algo grande. Eu quero orar por você. Nós vamos plantar uma semente na presença de Deus. Você ouviu um amém? Mas sabe o que você vai fazer, querido? Você vai dar um nome a essa semente. Não põe de Miriam, não. Essa semente, ela aponta, querido, para um nível de fidelidade, onde você crê
e você adora a Deus antes do milagre acontecer. Porque falar eu sabia não adianta nada, mas aqueles que creem numa visão são aqueles que influenciam através das suas ofertas, através dos seus sacrifícios e da sua semeadura. Quantos aqui receberam essa palavra de Deus? Então pega aí a tua oferta, pega a tua semente. Se você tem dízimo a devolver ao Senhor, tome na sua mão. Mas tome principalmente uma semente que vai tornar essa palavra de hoje alguma coisa diferente na sua vida. Amado, ouvir a palavra, voltar para casa não muda nada. Mas quando eu planto uma semente, eu levanto um altar. E todo altar é o ponto de partida. Fale comigo, todo altar é um ponto de partida. Se você receber uma palavra hoje, quando você vier aqui estabelecer o teu altar, lembre-se que aqui está começando a contagem regressiva da palavra profética que veio sobre a tua vida hoje. Lembre-se que no meio de tudo que você ouviu, o que eu disse a você? O que hoje é muralha, amanhã vai ser tapete. Então você vai ofertar debaixo dessa palavra, querido. Mas antes de vir, você olhe para a tua semente e diga: Senhor, é essa semente? Olhe se essa semente representa o que você está hoje colocando, o que você está sonhando, o que você espera de Deus. Porque, meu irmão, tocar depois que tudo acabou, Miriam tocou e dançou mesmo. Agora eu quero ver aqueles que estão dispostos a acreditar antes, que querem fazer investimentos antes, porque aí você sim é um profeta. Levanta a tua semente. Pai, eu quero abençoar essa igreja. Obrigado por esse lugar tão maravilhoso, as conquistas, os sonhos realizados, essa conferência que vai desatar a vida dos líderes. Mas eu oro em especial agora pela prosperidade, meu Deus, para que nunca, meu Deus, o dinheiro seja empecilho para esse ministério. Que todos os sonhos gerados nesse altar serão patrocinados. O Senhor vai abençoar sobremaneira, meu Pai. Assim eu quero abençoar cada família, quero abençoar cada semeador, cada semente que será plantada hoje. E profetizo mais uma vez: aqueles que estão diante de uma muralha intransponível, eles vão pisar nessa muralha como se fosse um tapete, porque o Senhor vai derrubar essas muralhas na sua frente. Assim eu declaro, em nome de Jesus. Graças a Deus.